Meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3, nossa última lição do trimestre, e nosso tema é a fidelidade de Deus. Irmãos, nós vamos ver aqui nessa última lição como Deus cuida do seu povo, como Deus tem o cuidado de todos os detalhes da nossa vida, Ele estar suprindo as nossas necessidades, mas nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que Ele nos proporcionou e nos concedeu a desfrutarmos nessa terra, porque nem todos meus irmãos vão ter abastança, vão ser ricos, vão ser, como eles estão falando por aí, muitos profetas dizem por aí, né, de muitas coisas que as pessoas vão ter nessa terra. Irmãos, Deus quer que nós aprendamos a viver e a valorizar aquilo que Ele nos proporcionou. Nosso textuário, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto, essa passagem bíblica, esse versículo, ele é muito citado, dizendo, nossa, você vai poder todas as coisas, você vai conseguir todas as coisas. Não é bem assim. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos obter vitórias, mas também nós podemos passar por provas, por situações difíceis, ao qual quem nos concede, quem nos proporciona é o próprio Deus. E a nossa leitura bíblica primeiro nossa verdade prática. Em Jesus Cristo podemos superar todas as crises, andar de triunfo em triunfo. Quem nos garante o triunfo, quem nos garante as bênçãos, quem nos dá a oportunidade de vencermos é o Senhor, é Ele que nos proporciona, é Ele que nos dá, é Ele que nos concede, é Ele quem faz todas as coisas, porque Ele pode, Ele é, e Ele era, e Ele sempre será o Senhor. Então é Ele que nos dá, meus irmãos, e através dele nós andamos de vitória em vitória. A nossa leitura bíblica em casa, que está em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 20, diz assim: Ora, é muito me regozijo no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não diga isso, não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, eu acho isso muito bonito do apóstolo Paulo, ele falando para a igreja de Filipos. Depois a igreja de Filipos foi a igreja que mais ajudou ele. A igreja dos Filipenses foram vamos dizer assim, a igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo, principalmente nas suas dificuldades, quando eles tinham alugado uma casa, quando ele estava preso em Roma, e ele estava numa casa a qual ele tinha alugado, ele alugara, e eles estavam pagando, eles estavam, vamos dizer assim, sustentando o apóstolo Paulo. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, depois de tudo que as oportunidades que ele teve para ser até ter a sua cadeira no sinédrio, ficar bem de vida, ter status, e agora ele estava nessa situação, tinha que fazer tenda para sobreviver, estava numa situação difícil, estava dependendo de uma igreja, mas ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho, valorizar aquilo que Deus proporcionou, valorizar aquilo que Deus deu a ele, e o privilégio de ele estar na presença de Deus, ele valorizava isso. E olha o que ele aprendeu a se contentar: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e todas as coisas estou instruído, tanto a ter fatura como a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que nós podemos naquele que nos fortalece. É isso que Deus concede àquele que nós podemos nos apegar, que nós podemos nos achegar diante de Deus. Então é isso que o Senhor requer de nós, que nós aprendemos a conviver, aprendemos a valorizar os momentos que Ele proporciona nessa terra. Claro, nós fazemos escolha, passamos por provas, mas quando Deus permite que nós passemos por algumas situações, nós temos que valorizar aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele está nos concedendo, aquilo que Ele está nos proporcionando a viver, a ter nesta terra. E aqui, todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Ou seja, quando eles viram que o apóstolo Paulo estava passando por aquela situação, eles tomaram parte, tiveram compaixão do apóstolo Paulo. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar a receber, senão vós somente. Ou seja, todas as igrejas tinham deixado o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, na mão, mas a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, estava ajudando o apóstolo Paulo, estava colaborando com o ministério do apóstolo Paulo. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito
o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Através de Epafrodito, a quantia chegou até Paulo para ele poder fazer bom uso. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as suas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Ou seja, ele dizendo, olha, só Deus mesmo pode pagar isso que vocês estão me fazendo, pode reverter, pode, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, meus irmãos, vamos dizer assim, dar algo para eles, ao qual o apóstolo Paulo não podia fazer algo a eles, por tudo aquilo que ele estava fazendo para o apóstolo Paulo, eles não podiam, o apóstolo Paulo não podia fazer, mas Deus podia isso, recompensá-lo por tudo aquilo que eles estavam fazendo ao apóstolo Paulo. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Só o Senhor é digno de toda a glória. Então aqui, na nossa introdução, nessa lição hoje estudaremos a respeito das adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. Veremos que ele aprendeu, com a ajuda do Senhor, a lidar com cada uma e vencê-las. Irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, se você ainda não conhece a história do apóstolo Paulo, procure conhecer. O apóstolo Paulo não era uma pessoa pobre. Se nós puxarmos a sua biografia, até tem um comentário da biografia do apóstolo Paulo, que não dá tempo de falar aqui, senão vai ficar muita coisa. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo ele era de uma família, não vou dizer riquíssima, mas tinha suas posses. E para estudar na história de Gamaliel não era qualquer um. Tinha que ter um QI, vamos dizer assim, a mais, tinha que ter instruções, e só pais ao qual tinham condições financeiras que podia proporcionar para os seus filhos. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não vem pobre por evangelho, ele está bem de vida. Ou você acha que era de graça, a qual ele começou a correr atrás dos cristãos e perseguir a igreja? Não, tudo era pago. E com certeza alguns dizem que ele tinha até uma cadeira no Sinédrio, ao qual ele podia ainda ser um magistrado e ganhar muito bem. Mas o que nós vemos? O apóstolo Paulo, ele renuncia a tudo isso, serve ao Senhor, é apedrejado, é açoitado, é afligido, sofre naufrágio, por todas as situações ele passa fome. Quando ele fala de abundância, meus irmãos, eu creio, no meu pouco entendimento, que essa abundância que ele fala é de comida lá atrás, quando ele ainda não tinha ainda. Claro que Deus proporcionou momentos de abundância, mas eu falo um momento longo de abundância, quando ele estava lá atrás, quando ele não tinha ainda se decidido por Cristo. Mas o que nós vemos? O apóstolo Paulo, ele aprende a valorizar, ele aprende vamos dizer assim, a deixar o Senhor preparar um dia após outro para ele poder absorver, aprender a viver para com Deus. Então, o que nós percebemos, irmãos? Que nós temos que fazer isso, que o desejo de Deus é que nós venhamos aprender tudo aquilo que Ele quer nos proporcionar. E a nossa, na parte, no tópico 1 aqui, a fidelidade de Paulo em meio às crises. Destemor e ousadia. Na Epístola aos Efésios, Paulo se apresenta como embaixador em cadeias. Ele tinha consciência de sua missão, especialmente no mundo gentil. Sabia que o Evangelho de Cristo não poderia ficar restrito aos judeus. Por isso, seu afã missionário o levou à Ásia Menor, Macedônia e Europa, pregou a palavra de Deus com zelo e fidelidade, não se deixou abater pelas dificuldades. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele pregou, por isso que ele diz que ele estava em açoites, sofreu açoites, viajava muito, estradas perigosas, onde com muitos ladrões e salteadores, como ele também fala, afligiam as pessoas que estavam viajando, tomava tudo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi ousado, porque mesmo sabendo em que alguns lugares ele poderia morrer, mesmo assim ele vai, não é um destemido, ele vai mesmo, porque ele aprende a valorizar tudo aquilo que Deus o concedeu. Então, se Deus estava proporcionando certas oportunidades para ele, vamos dizer assim, usar o nosso linguajar, ele ia para cima mesmo para fazer a vontade de Deus. Então, ele era ousado e ele era fiel, porque ele chegava nesses lugares e fazia a vontade de Deus. Os verdadeiros crentes em Cristo não se intimidam diante das perseguições, tribulações e crises. Hoje, nós vemos que as pessoas se abatem muito fácil, nós nos abatemos muito fácil mediante as situações, mediante as crises. Nós estamos vendo uma crise no nosso país e tem muita gente arrancando os cabelos para saber o que vai fazer, quando Deus está cuidando de tudo. Claro, muitas pessoas estão sofrendo dificuldades. Irmãos, a crise, quando ela vem,
no nosso país, quando ela vem aonde o crente está, afeta o crente. É que nem a chuva. Quando a chuva cai, cai na cabeça do justo e na cabeça do ímpio. Alguns se alegram pela chuva porque vão lucrar com aquela chuva. E se tiver uma enchente, vão lucrar, vamos dizer assim. É que nem aquele ditado: uns choram e outros vêm de lenço. Mas o que nós vemos? Aí você vai dizer, mas então quer dizer então que uns têm que se alegrar com as desgraças dos outros? Não. O que Deus nos revela, meus irmãos, é que tudo pode acontecer na vida do crente. Então, quando as coisas acontecem, principalmente uma crise como nós estamos vivendo no nosso país, todos nós, diretamente ou indiretamente, somos afetados. Então, ninguém sai fora disso. Todos nós somos afetados mediante as crises, mediante as situações ao qual nós vivemos nessa terra. A alegria em meio às crises. Atualmente, muitos não admitem mais que os crentes sofram. Contudo, o Senhor nos alertou que não teremos aflições. Podemos ver também que, embora Paulo fosse um crente fiel, enfrentou açoites, naufrágio e apedrejamento. Irmãos, é por isso que tem muito crente coitadinho, muito crente dodóizinho, porque acha que não vai passar por prova, que é inadmissível ter uma doença, pegar uma gripe, sofrer até um acidente, para situações que nós estamos sujeitos. É por isso que nós dissemos, a chuva vai cair na cabeça de todos. Todos nós estamos sujeitos a situações nessa terra. O que nós temos que fazer? Aprender a valorizar as oportunidades que Deus tem nos dado. Então veja que o Senhor, que é poderoso, glorioso, soberano, Ele nos proporciona vários momentos. Mas o que nós temos que fazer? Absorver aquilo que Deus nos proporcionou e não reclamar diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vivia, vamos dizer assim, matava literalmente um leão por dia para sobreviver. Por quê? Porque teve uma época que todos estavam, sua cabeça estava a prêmio. Mas ele teve graça, ele confiou em Deus. Mas nós vemos o quê? Que o apóstolo Paulo passou por várias situações em que Atos dos Apóstolos descreve. E nós vemos que ele se alegrava, ele buscava o Senhor. E quanto mais ele era perseguido, mais ele buscava a Deus. Enquanto hoje as pessoas só veem qualquer perseguição, já é uma desculpa para deixar Jesus, já é uma desculpa para deixar sua fidelidade para com Deus, já é uma desculpa para deixar a casa do Senhor, já é uma desculpa para faltar nos cultos, tudo é uma desculpa, quando nós temos que ser crentes fortes e firmes e saber em quem nós estamos crendo. Servindo a Deus em meio às crises. Paulo estava preso em Roma, mas as cadeias não o impediram de proclamar o Evangelho e de cuidar das igrejas. Meus irmãos, alguns dizem até que o apóstolo Paulo ele teve essa oportunidade quando ele estava preso em Roma aqui, quando ele escreve a igreja aos Filipenses, a carta aos Filipenses, que ele pregava para a guarda pretoriana, porque tem até uma epístola que ele fala e manda saudações para esses homens. Então veja, o apóstolo Paulo, todas as oportunidades que ele estava tendo, mesmo quando ele estava preso, mesmo quando ele estava em dificuldades, ele aproveitava a oportunidade para pregar a palavra de Deus para quem fosse, não tinha medo, era destemido e era muito corajoso. Então veja que o apóstolo Paulo, mediante as crises, ele não desiste. Como alguém diz, ele vai para cima para poder fazer a vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer também. As coisas vêm, as situações vão vir mesmo, mas o que nós temos que, meus irmãos, é tomar ocasião dessas situações para fazermos a vontade de Deus. A abnegação ante o sofrimento. A disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipos. Ele usou a figura do sacrifício do Antigo Testamento, especialmente as ofertas de animais. A libação acompanhava o holocausto e a oferta pacífica. Nessa libação era usado o vinho que era derramado no santuário. Paulo se utiliza de uma metáfora para mostrar que ele estava disposto a oferecer sua vida e seu sangue como oferta perante o Senhor. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele dá a sua disposição de sofrer. O importante para ele era pregar o Evangelho. O importante para ele é fazer a vontade de Deus, mesmo que ele estava passando por tudo aquilo que ele estava passando, mesmo que ele estava sofrendo, tudo aquilo que ele estava sofrendo, a qualquer momento podia ser açoitado outra vez, a qualquer momento poderiam prendê-lo e ficar numa solitária sem comer, sem beber, a qualquer momento eles poderiam fazer isso, a qualquer momento poderia acontecer qualquer coisa com ele, uma tortura.
mas o que ele faz, ele é corajoso, ele serve a Deus, ele busca o Senhor, ele faz a vontade de Deus e ele tem a disposição de sofrer por amor a Jesus. Irmãos, como nós vemos antigamente na igreja primitiva, as pessoas se doavam, vamos dizer assim, se entregavam. Teve uma época que um estava entregando o outro, principalmente os vizinhos entregavam os crentes para poder morrer, os martírios. Mas teve uma época que eles começaram a se entregar a si mesmo. Então o apóstolo Paulo aqui estava se entregando a si mesmo por amor ao Jesus, para que o reino do Senhor crescesse e prosperasse. A disposição de Epafrodito era como um irmão para Paulo e um cooperador nos combates. Ele é um modelo de crente e servidor. Muitos são como Epafrodito, pois embora enfrentando diversos tipos de crises, estão sempre prontos a servir. Irmãos, eu vejo aqui também Epafrodito, vamos dizer assim, ele leva essa quantia, ele leva esses valores, esse dinheiro para Paulo, lá em Roma, e de repente, se fosse nos dias de hoje, a gente podia falar assim, mas ele não é tão crente? Por que ele está preso? Se ele é muito crente, já não era para ele estar preso. Deus não ia permitir que ele estivesse preso. Mas Epafrodito aqui, a disposição de ele fazer a vontade de Deus, de ele ajudar um amigo, de ele fazer algo pela igreja que estava em Filipos, na cidade de Filipos. Então nós vemos aqui um exemplo de Epafrodito. Para quê? Para que o reino de Deus crescesse e prosperasse. Então veja como que as pessoas estão se dando, estão se doando para que o reino do Senhor pudesse crescer. Paulo e os judaizantes. Na igreja de Filipos havia um grupo de judeus que se diziam convertidos, mas negavam o evangelho que Paulo pregava. Eram falsos mestres que se apresentavam como apóstolos. Esse grupo queria impor os costumes e ritos judaicos para os cristãos. Até isso Paulo tinha que enfrentar os judaizantes, que nós vemos que aconteceu muito na igreja está passando aqui na igreja de Filipos. Mas também, meus irmãos, nós vemos que deu muito trabalho para Paulo. Paulo ia pregando nas igrejas e os judaizantes iam atrás, despregando tudo aquilo que Paulo tinha pregado. Tudo aquilo que Paulo estava pregando, eles vinham atrás despregando, falando que era mentira, inventando várias histórias, falsos profetas, dizendo que não era bem assim. Mas o apóstolo Paulo, mesmo assim, não desiste, continua pregando o evangelho, não questiona com Deus, não fica falando, Deus, eu vou parar com isso, porque tá vendo? Essas pessoas estão aí, fica dando uma de coitado. O apóstolo Paulo, ele não faz isso. Ele continua fazendo a vontade do Senhor. Então, aqui na última parte aqui, esse grupo que queria impor os costumes e ritos, como nós falamos, da circuncisão. Então, eles queriam colocar tudo aquilo que era da circuncisão, todas as leis judaicas, os elementos que usavam no culto judaico, para poder colocar com os gentios. Mas em Jesus Cristo venceu todas elas, que estavam no seu apostolado. Então ele estava querendo até desqualificar o apóstolo Paulo acerca do seu trabalho, mas o Senhor estava com ele, o Senhor estava o ajudando. Por quê? Porque ele compreendeu vamos dizer assim, a se contentar com aquilo que Deus estava proporcionando, com o trabalho, com tudo aquilo que Deus estava disponibilizando a ele para ele fazer uso nessa terra. Então Deus estava o ajudando a vencer essas situações aqui na terra. Aprendendo a vencer as crises. A crise de falta de firmeza espiritual. No capítulo 4 da Epístola dos Filipenses, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos acerca de algumas distorções que estavam produzindo dissensões entre os irmãos. Eram problemas de ordem social e também de doutrina. Paulo exorta aos crentes para que permaneçam firmes no Senhor. Então o apóstolo Paulo, depois de tudo isso, irmãos, com tudo que o apóstolo Paulo passou, ainda ele estava consolando outras pessoas, falando, fiquem firmes, porque tudo isso que está acontecendo, Deus está no controle, então fiquem firmes que tudo isso vai passar e o Senhor vai dar a vitória. Então o apóstolo Paulo era um homem convicto, que apesar das crises, as pessoas tinham que ter uma firmeza espiritual. Irmão, como é bonito quando nós vemos uma pessoa às vezes passando por provas terríveis, mas mesmo assim está dando glória a Deus, está se alegrando com o Senhor, está bendizendo ao Deus Todo-Poderoso. Como é bonito ver a disposição das pessoas para buscar a Deus, para falar com Deus, para estar diante do Senhor. Então nós vemos que aqui no 2, a crise da desarmonia. Em Filipos havia 2 irmãs que muito fizeram pela igreja, mas que naqueles dias estavam em desarmonia. Tudo indica que elas tinham uma grande importância na igreja. É provável que elas tinham tido uma desavença e não conseguiram ter o mesmo parecer.
Sem dúvida, permitiria que a força da carne predominasse dividindo a igreja. Paulo roga às duas mulheres que mudassem de atitude, pois estavam promovendo divisão e quebrando a autoridade apostólica. Assim, Paulo pedia que elas tivessem o mesmo sentimento no Senhor. O apóstolo Paulo estava pedindo união, porque outrora ajudaram, agora estava, vamos dizer assim, dividindo a igreja. Não, calma, não era assim. Irmãos, como nós vemos, como é importante a estrutura de uma pessoa. Está passando por provas, pressões psicológicas, pressões espirituais, várias situações, e ainda consegue, vamos dizer assim, ter cabeça, vamos dizer assim, atitude para quê? Para poder aconselhar duas mulheres e com amor, né? Chegando e dando chibatada, né? Falando, para com isso, vocês endemoniadas, não, tratando com sabedoria. Então, meus irmãos, apesar das dificuldades que nós passamos, apesar das provas que nós enfrentamos, quando Deus nos proporciona resolver uma situação, nós temos que agir com sabedoria, com entendimento e com amor a Deus. Vencendo as crises. Paulo declara que já aprendera com o Senhor a contentar-se em quaisquer circunstâncias, na mudança, na fome e na fartura. Tendo tudo ou não tendo nada, ele sabia superar as dificuldades porque Cristo o fortalecia. Então, isso nós temos que fazer, irmãos. E hoje se ensina totalmente ao contrário. Coloca Deus na parede. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para passar por prova. Você só vai de vitória em vitória. Deus vai te dar o melhor. Deus, né? E fica prometendo um monte de coisa. Quando, no entanto, nós vamos passar por crises. As crises vão vir e vão vir mesmo. Não adianta nós queremos fugir porque as crises vêm. E elas vêm, mas quando Deus permite que as crises venham, não é para nos jogar para baixo, não é para nos derrotar, não, irmãos. É para nos promover, é para nos ajudar a termos experiência, comunhão com Deus, para estarmos diante do Senhor. Então, quando Deus ele permite situações na nossa vida, é para nos ajudar, é para nos fortalecer. E quem estava proporcionando para o apóstolo Paulo aqui era o próprio Deus, que estava o ajudando a vencer essas crises. Conclusão, o contentamento de Paulo diante das crises era resultado da sua comunhão com Deus. Ele aprendera com o Senhor a se contentar em toda e qualquer circunstância. Que possamos seguir o exemplo de Paulo e aprender com o Senhor a ter paz e contentamento mesmo enfrentando uma crise. Irmãos, em todo momento, nós temos que ser gratos a Deus. Em todo momento, nós temos que falar, Senhor, graças te dou, bendito seja o teu nome. Em todo momento, nós temos que fazer a vontade de Deus. Em todo momento, aprender a valorizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. É necessário, é importante, é isso que vai nos ajudar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fiquem na paz em nome de Jesus.